Vamos lá? Voltando pontualmente, às 3h25, né? O pessoal não foi embora, ficou todo mundo aí no intervalo. Agora a gente está com 154 pessoas presentes no evento, e agora a gente tem um bloco de 2 apresentações e depois o encerramento. Então, a primeira apresentação é do professor Evandro, junto com o professor Cláudio Jorge. Na verdade, a etapa é de coordenação do professor Cláudio Jorge e a apresentação vai estar a cargo do professor Evandro. O professor Evandro é nosso professor novo, né, do último concurso, trabalha com a gente na área aí de transporte aéreo, terminais aeroportuários, essa coisa toda de infraestrutura aeroportuária, e está sob a guarda, aí, no caso dessa etapa, do professor Cláudio Jorge, que é o grande coordenador da mesa, né, que é o apelido carinhoso aí da etapa. Então, Evandro, está com você, e Cláudio Jorge, quiser complementar, óbvio, né? Seja bem-vindo. Perfeito, obrigado, professora Maria Ângela. Então, eu vou ser o apresentador aqui, como bem falado pela professora Maria Ângela, o professor Cláudio Jorge é o coordenador dessa etapa, né, que aqui os projetos a gente chama de etapas, essa a gente tem por apelido mesa, né, a metodologia de escolha de sítios aeroportuários, e ele vai se repetir aí em alguns lugares. Primeiro agradecer, então, principalmente toda essa colaboração aqui, claro, do CJ, que é o Cláudio Jorge, né, como a gente chama ele, e também da SAC, né, da Secretaria de Aviação Civil, através da Fabiana, do Eduardo, do Márcio, que está aí ajudando também. Em seguida, eu gostaria de apresentar a equipe. Deve estar aparecendo o slide aí com a equipe toda formada. O coordenador, então, o professor Cláudio Jorge. Temos o professor Eduardo Arraut, que é da parte de departamento de saneamento, né, saneamento ambiental, e todos os demais professores são do departamento de transporte aéreo. Aqui a gente tem os demais membros, então temos um pós-doutorando, que é o José Caleia, temos o Marcelo, que é nosso aluno aqui de doutorado, todos do PGIA, né, o nosso programa de pós-graduação. Temos aqui também o Alberto, que fez mestrado com o professor Cláudio Jorge, e ele é especialista em regulação da ANAC. Temos o engenheiro José Reinaldo, que trabalha na parte de laboratório, né, geotecnia, nos trabalhos de campo. A mestre Nadine, na parte de topografia, geoprocessamento. E também um aluno de graduação que trabalhou com a gente aí, que é o Luan, que se formou aqui no ITA em Engenharia Civil Aeronáutica. Tem outros alunos também que desempenharam alguns trabalhos, né, relacionados à etapa, mas, enfim, não é possível citar todo mundo, mas essa é a equipe principal, e é uma equipe muito multidisciplinar. Aqui para falar um pouquinho do contexto, né, de onde que vem esse problema, então, de escolha de sítios, por que é complicado fazer isso. Essa figura é um pré-print de um trabalho que está em andamento aí na equipe, que olha a questão do licenciamento ambiental de projetos aeroportuários. Então, um projeto ainda em andamento, mas ele já é bem ilustrativo para mostrar o seguinte. Muitas vezes a gente tem essa tabela gigante aqui, que são casos de aeroportos, casos reais estudados, e a gente tem 3 aeroportos em que o processo de licenciamento acabou antes do prazo. Nos demais, sempre acaba depois. Então, claro que não é só culpa de escolha de sítio, mas essa é uma pergunta interessante. Por que acontecem tantos atrasos? Então, esse é um problema motivador, né? Muitas vezes tem a ver com o problema locacional. A gente tem que lembrar que no processo de licenciamento ambiental, a questão da localização é um fator muito importante e influencia todo esse processo, sem falar em outros critérios técnicos. Então, essa é apenas uma motivação inicial. Mais cedo na abertura, o secretário até comentou, né, o secretário Rony, sobre outras questões, a questão da objetividade, a questão de trazer um processo que todos conseguem visualizar o que está sendo feito, que tem uma transparência. Então, o MESA, ele surge nessa perspectiva aí. Essa apresentação ela está focada na metodologia que foi desenvolvida, e essa metodologia se transformou em um manual, e esse manual já está publicado no site do Ministério da Infraestrutura. Então, ao final da apresentação, vai ter um QR Code aí, que vocês vão poder apontar para a tela e abrir o link do Ministério. Tem uma série de links lá, e
só para ressaltar, o que a gente tem lá? Então, tem o manual para todos poderem baixar, né, em PDF, tem a portaria que explica as condições de uso desse manual, que se torna, né, uma referência para a escolha de sítio de aeroportos regionais no Brasil, e a gente tem lá também um formulário para contribuições. Então, aqueles que tiverem críticas e contribuições, enfim, para dar o projeto, podem manifestar através daquele link. Essa apresentação também olha alguns casos, algumas aplicações reais, e essas aplicações serviram tanto para melhorar a metodologia, para criá-la e melhorá-la, quanto para aplicações com a SAC. Né? Então, a gente tem esses dois produtos na parceria, a metodologia e a escolha de sítios. São os relatórios que a gente fornece indicando, então, esse ranqueamento, né, de quais são os locais mais favoráveis. Essa apresentação está mais focada na metodologia, que é o que embasa o manual. Essa metodologia ela já se traduziu em um artigo científico, em uma revista aí de primeira linha, né? Então tem toda aquela questão de duplo cego, né? Toda a parte de revisão. Isso nos dá uma tranquilidade para dizer que o método que foi criado aqui pelo ITA, é um método inédito, ele observa, né, toda a metodologia científica para não deixar nada de fora, para ter certeza que a gente não está perdendo algo que já está feito em alguma parte do mundo. Então, inclusive, uma das justificativas nesse trabalho é que a metodologia ela é genérica. Ela não é exclusiva nem para o caso brasileiro, quer dizer, ela tem uma formatação que ela pode ser aplicada em outros casos, né, em outros países, ela pode ser aplicada em outros contextos e pode agregar fatores que não estão explicitamente considerados nela. Tá? Então, isso mostra que é uma metodologia robusta. Essa foi uma preocupação para que o produto, né, não se deteriorasse muito rápido. Então, quem tiver interesse nesse trabalho, ele não está publicamente disponível, né, porque depende do seu acesso aí às bases de dados, mas pode escrever para a gente vai repassar por e-mail aqueles que estiverem interessados. Pode escrever para mim, professor Cláudio Jorge. O manual ele está dividido em capítulos. Cada capítulo resolve um problema específico e a gente fez como se fosse um mapeamento de processos aí nesse manual. Então, ele tem entradas e saídas. O capítulo 1, ele depende muito do que a gente chama de demandante. Né? Quem é que está chamando esse projeto? É o governo do estado? É uma associação de municípios? Então, ela precisa trabalhar conjuntamente com a equipe que está aplicando o manual propriamente em definir uma série de requisitos. Então, por exemplo, CGDs e áreas de busca. Esse não é um problema interno da metodologia, vamos dizer assim, ele precisa ser trazido. Então, aqui a gente vê um caso em que existem duas cidades, dois CGDs, são os centros geradores de demanda, as linhas amarelas são os limites municipais. Então, nenhuma cidade vai concentrar o aeroporto, elas estão dividindo, aí existe uma área de intersecção que vai criar, então, a área de busca. Isso é definido, então, em conjunto com o demandante. O manual ele dá instruções sobre como pensar. Claro que esse aqui é só um caso ilustrativo, tem outros casos lá, e a realidade pode ter outros casos ainda. Então, o manual ele recomenda, né, que se faça um desenho inicial aqui dessa configuração. Depois a gente parte para a aeronave de projeto. Existem recomendações lá sobre categorias de aeronaves, comprimentos básicos de pista, enfim, toda uma série de informações. A gente tem informações também sobre como você pensa na etapa, valores típicos, né? Eu acho que tem uma contribuição aí de você trazer quem está pensando nisso para valores já mais razoáveis. Se você está propondo valores diferentes, o manual vai dizer o seguinte: olha, justifique, não tem problema, mas justifique, traga seus argumentos e coloque isso lá no seu memorial. Então, dessa forma, você chega no final com um processo sólido. Quarto item, é o tipo de aproximação. É para definir se vai usar ILS? Não, não é isso. No problema de escolha de sítio, a gente quer definir a geometria, né? Qual é o tamanho do sítio, qual é o impacto sobre os gabaritos de proteção. E aí você tem que definir o nível de visibilidade que você quer operar. Isso depende ali de características da região, né? Depois a gente tem, então, a questão da infraestrutura básica. O manual ele já dá alguns padrões, alguns modelos para essa infraestrutura básica. Por exemplo, você vai ter uma pista de táxi paralela, aí se é código
3 ou se é código 2, isso vai mudar um pouco. Então, a gente já fez todo um desenho básico que está lá e pode ser modificado novamente se aquele caso assim exigir. Então, sempre para o caso padrão, o manual já traz muita coisa pronta e justificada. Capítulo 2, né? O capítulo 2 é aquele que vai propor a elaboração de um banco de dados geográfico, e ele não se preocupa em especificar qual que é o software, qual que é a tecnologia que vai ser utilizada, mas quais dados, com que padrões, com que análises você precisa fazer. Então, essa figurinha aqui mostra as camadas, né, que você vai ter, pode ser a topografia, a hidrografia, municípios, limites estaduais e assim por diante. Então, o que o capítulo 2 traz? Ele tem algumas partes, uma delas importante é essa questão da padronização. E aí a gente tem, por exemplo, desde do referencial que você vai utilizar, os estilos, para o banco de dados, para gerar os mapas. Área de abrangência, essa aqui é uma questão importante, porque, por exemplo, você vai montar uma área de abrangência, que é um estado inteiro, seu banco de dados fica muito pesado. Precisa para uma escolha de sítio? Provavelmente não, porque o seu CGD lá está definido no raio de 30 quilômetros. Então, o que o manual dá são instruções nesse sentido e alguns buffers, algumas áreas a mais, para garantir que aquele banco de dados é robusto o suficiente para cobrir a área que precisa cobrir. Depois a gente tem informações sobre fontes de dados, existe um anexo sobre isso que linka as fontes atualmente disponíveis. Claro que com o tempo isso vai se desatualizando, né, isso é natural, mas no momento corrente a gente já linkou todas essas fontes que são as mais importantes aí disponíveis para o nível Brasil e de forma com acesso público. Depois a gente tem uma estrutura de critérios eliminatórios, que são aqueles que vão permitir a eliminação das áreas que são impróprias. O que quer dizer isso? Que você não vai gastar seu tempo fazendo um processo de seleção de áreas em áreas que têm algum problema. Então, a gente se preocupou em listar todas essas áreas conflituosas e, inclusive, dando parâmetros, né? Então, por exemplo, se tem um rio, qual a distância do rio? Se tem uma rodovia, como você considera uma rodovia? Uma área urbana, né? Qual que é a distância que você precisa ter dessa área? Então, existe lá toda uma definição de critérios, né, nesse sentido. Aqui a gente vê uma aplicação desses critérios no mapa, né? Eu estou eliminando diversas áreas conforme elas não atendam aos requisitos que precisam atender. Aqui um mapa gerado, então, quer dizer, são muitas camadas, mas são camadas que são necessárias. Então, essa é a questão do manual. Pode parecer um pouquinho complexo quando você bate o olho nessa figura, mas se você não tiver todas essas informações aí, você corre o risco de estar perdendo coisa importante. Numa fase inicial, seu projeto avança, chega lá na frente e descobre que algo importante não foi considerado. Então, essa é a preocupação. É o complexo tanto que precisa, né? Essa foi a razão de muitas discussões, né, que foram geradas na equipe, uma equipe sempre bastante participativa e multidisciplinar aí para garantir que a gente está considerando o que precisa. Mas cada região tem suas peculiaridades, então o manual deixa claro isso. Olha, isso aqui é uma referência, você precisa se preocupar com o seu caso para ter certeza que não está deixando alguma coisa para trás. Capítulo 3, identificação de áreas. Então, dado que você eliminou todas as áreas que são não favoráveis, agora a preocupação vai ser, a gente vê aqui no quadrinho 3, né, uma geração de sub-áreas. Então, o que são essas sub-áreas? Foi uma maneira que se encontrou de garantir que a área que precisa ser estudada vai ser estudada. Então, por isso que você não vai focar naquela área do município, lá da sua região de busca, que parece mais interessante. Eu vou me preocupar em varrer toda aquela área para garantir que eu estou fazendo um processo equilibrado, que eu não estou escolhendo, né? Então, você precisa, pelo manual, criar essas sub-áreas e analisar cada uma delas. Feito isso, você vai olhar para a sub-área. Na sub-área, você vai propriamente identificar os sítios com base em topografia, em várias camadas aí que estão disponíveis, e aí o manual traz as regras, traz as diretrizes. Por exemplo, você vai tentar colocar próximo a estradas, os seus sítios. Próximo passo, análise de vizinhança. Precisa fazer uma otimização local, de repente você está cortando muitas propriedades rurais, você está tendo um volume de terra muito grande, ajustando a inclinação um pouquinho, a angulação do sítio, dá para reduzir isso. Essa é a fase 5, e depois a gente tem a fase 6,
que é checar inviabilidades dos sítios. Antes foram inviabilidade das áreas, agora já é olhando o sítio, e aí a gente tem uma figura mostrando a questão dos obstáculos ao espaço aéreo. Então, o modelo, né, o manual, ele prevê que você crie um plano básico de zoneamento de aeródromo, preliminar, não é o plano definitivo, mas ele vai servir para fazer, então, essa análise. Algumas áreas, alguns sítios vão ser desconsiderados por conta disso aqui. Esse que está sendo mostrado, ele teve um probleminha ali na superfície superfície horizontal interna, mas isso, por exemplo, nas regras não é considerado um problema que vai comprometer. Tá? Então, ele segue. O manual vai dizer para você reportar. O capítulo 4 é o capítulo, então, de trabalho de campo. Então, ele vai dar todo o planejamento. Essa figura aqui ilustra as autorizações. Como é que você vai fazer para pedir autorizações? Aqui o trabalho de campo, só para ilustrar. Isso aqui é o ensaio DCP, previsto no manual. Aí tem toda a parte de planejamento de campo, né? E o capítulo 4 ele é bastante extensivo nessa parte, né? Desde mapeamento de vias rurais ali que você tem para facilitar o trabalho, até tirar fotos, como registrar os dados, tem toda uma preocupação com isso. Depois a gente tem, então, o capítulo 5, com a priorização dos sítios candidatos. Aí são 6 critérios que vão fazer o ranqueamento. Para fazer o ranqueamento, se usam critérios objetivos, ou seja, não depende da opinião ou de qualquer coisa subjetiva, são dados medidos em mapas ou em campo. Então, com todas essas medições em mão, o peso dos critérios, aqueles 6 critérios que eu mostrei lá, por exemplo, topografia, qual que é o peso de topografia? Depende do caso. Por isso que foi criado um aplicativo, através da técnica HP, para você remotamente ouvir os especialistas. Então, isso também está linkado no manual e parece um pouco com os que já foram mostrados mais cedo pelo professor Guterres, né? Um segundo aplicativo para fazer os cálculos, é o analista que vai fazer todos esses cálculos. Com base nisso, você chega então no ranqueamento. Você precisa escolher o melhor sítio? Não. Você pode escolher de repente o segundo, de repente o terceiro, depende das condições locais. Tem fatores fora da metodologia que precisam ser considerados. Mas seria muito estranho você escolher o último colocado. Então a metodologia, ela meio que limita você não escolher candidatos ruins. Você pode pegar os bons e selecionar um entre os bons. Capítulo 6, apresentação de resultados. Então, existe um capítulo para dizer como fazer o relatório, o que não poderia faltar no relatório de prospecção de sítios. Falar um pouquinho das aplicações. Então, eu só vou poder mostrar um slide de cada uma. Aqui a gente tem o caso do Paraná, que é o mais antigo, que já levou um decreto de utilidade pública. O segundo, que é Maragogi, a gente já entregou o relatório, enfim, fez todo o trabalho de campo. Aqui a gente vê o sítio melhor ranqueado. Maragogi tem alguns problemas específicos de capacidade de suporte do solo e coisas similares. Topografia também bastante problemática. Isso foi apontado no relatório. Aqui a gente tem o caso de Conde, na Bahia. Conde teve outro problema que se relaciona aos lixões e aterros. Ele é um problema do Brasil inteiro, então eles estão remediando, estão tomando ações quanto a isso, mas elas afetam o projeto do aeroporto. Em função disso, o nosso primeiro relatório ele foi revisado, ele considera diversos cenários e a gente tem apoiado nisso, apoiou, já entregou esses resultados, e aí a sacada aqui foi avaliar cenários e dizer, olha, se você deslocar o aterro para tal ponto, você viabiliza esse e esse sítio. Então foi nesse sentido, já prevenindo esses problemas de incompatibilidade ambiental. Aqui Belém, que é um caso que foi trabalhado só em escritório e já teve essa indicação das áreas. Aqui a gente tem Carauari, também trabalho de escritório. Nessa imagem, vocês conseguem ver a otimização local dos sítios, até que se chega num conjunto de sítios apontados para visita. Então, tem todo um trabalho de escritório para garantir o atendimento, né, dessas inviabilidades potenciais. Aqui o caso do Jalapão. O caso do Jalapão tem suas peculiaridades também em relação aos CGDs. Quais que são as áreas a serem atendidas? Aqui tem muito uma questão turística. Então, isso aqui gerou toda uma necessidade de repensar a metodologia, e é nesse ponto que a gente entende que ela é bastante robusta.
E basta que você, com pequenas adaptações, né, você consegue fazer toda uma aplicação do método. Aqui o caso, então, de Arapiraca, que já foi terminado também esse serviço de escritório, agora, em sequência, né, seriam as visitas. As considerações finais, então, já estou concluindo aqui, 2 slides mais só. A gente tem a metodologia, então, trazendo representatividade das áreas estudadas por varrer o município. Você tem uma melhoria na qualidade das áreas, facilitação da execução do processo, porque você tem um método para segui-lo. Você tem uma padronização da apresentação dos resultados, transparência no processo decisório, uma participação dos interessados locais no processo, né, lá naquela priorização HP, pessoas, né, locais vão fazer parte, especialistas, obviamente, e você tem a possibilidade de uma melhoria contínua, porque existe uma metodologia declarada. Então, você consegue melhorá-la ao longo do tempo. Aqui esse pensamento, né, de que antes você pensar em construir um aeroporto, você precisa ter a área. Tá? Então, um dos ganhos de você pensar estrategicamente é reservar as áreas importantes para não estrangular o seu crescimento futuro. Tá? Então, é muito numa pegada de planejamento que esse projeto se insere. Aqui vocês conseguem tirar uma foto desse QR Code para acessar a página onde constam os links. Né? Lá você consegue achar o manual, você consegue achar os aplicativos que eu citei, que são esses dois, o paper, o e-mail aqui do professor Cláudio Jorge, e, enfim, você encontra todas essas informações. Eu encerro por conta do tempo e estou aberto às perguntas. Bom, obrigada, Evandro. Márcio, Eduardo voltou? Conseguiu voltar? Não. Eu assumo daqui, Maria Ângela. Então tá. Ele está como A ouvinte, mediação, mas não então, consegue. tá ok. A mediação, então, vai ficar a cargo do Márcio Mafini Fernandes, que é o atual coordenador-geral de projetos aeroportuários do Departamento de Investimentos da SAC. De forma resumida, toca aí, Márcio. Está contigo. Boa tarde a todos. Que bom ter a presença de todos vocês aqui hoje. Todos os trabalhos apresentados anteriormente são muitíssimo valiosos, mas eu preciso assumir que o Mesa é meu xodó. Esse trabalho passou por uma série de desafios, assim, acho que, na verdade, até anteriores ao próprio trabalho ser iniciado. O trabalho foi motivado pelos desafios da Secretaria no recebimento de áreas propostas para novos aeroportos. Muitas vezes os critérios adotados para a seleção dessas áreas eram critérios patrimoniais, né? Então se escolhiam áreas por questões de serem áreas já de posse do Estado ou do município. Muitas vezes com desapropriações excessivas, o que poderia gerar uma dificuldade enorme no processo, lentidão do processo, e quase sempre inexpansíveis. Eram sítios muito restritos, com problemas na aproximação, com problemas de ruído, muito próximo às áreas urbanas do município. E algumas vezes a gente conhece casos no Brasil com solos impróprios ou questões ambientais envolvidas na escolha das áreas. Então, esse projeto saiu desse desafio da Secretaria de lidar com o recebimento dessas indicações de área. O secretário Rony comentou disso no início do evento de hoje, que na época ainda do Departamento de Outorga se questionava, será que essa área é apropriada? E a gente tomou uma decisão que hoje eu vejo muito correta de transformar o manual numa instrução normativa do Ministério. Então, a Secretaria publicou a instrução normativa em julho e ele tem sua vigência iniciada a partir do dia 1º de setembro. Então, na semana que vem, ele começa a ser a referência da Secretaria para uso. Algumas pessoas comentaram no site que já tinham feito acesso ao manual. Eu peço encarecidamente que voltem ao site do Ministério. A gente inseriu de ontem para hoje uma pesquisa de avaliação do manual, de forma que vocês possam fazer comentários sobre capítulos específicos e fazer uma avaliação do método que está proposto pelo ITA. Eu vejo que a gente ainda tem alguns desafios para avançar. Um dos desafios a gente debateu bastante no projeto, que era a questão das bases de dados, né, brasileiras. São bases que não são uniformes, não têm periodicidade adequada, e a gente ainda segue com muita dificuldade. Acho que o esforço enorme e gasto pela equipe foi na montagem dessas bases. A equipe se dedicou bastante nesse trabalho para todos os aeroportos. Tentávamos antecipar ao máximo os casos, né?
E uma questão que a gente não vai conseguir nunca fugir, né, que é a politização da escolha de um sítio aeroportuário. Acho que todo prefeito quer o aeroporto no seu município, todo estado quer tomar a decisão de qual será o município que vai receber o aeroporto. E hoje, com as referências de planejamento que estão avançando, e vocês conhecem, como o Plano Aeroviário Nacional e os outros estudos que estão sendo desenvolvidos em apoio também com o ITA, a gente tem ferramentas apropriadas para tomada de decisão e a gente vai reduzindo, então, o impacto dessas situações. Eu ainda não vejo perguntas, eu gostaria, então, de aproveitar um pouco o tempo, além desses comentários que eu fiz, em agradecimento à equipe que foi mobilizada para o trabalho. Agradecimento especial aqui interno à secretaria, né, à coordenação, que foi um trabalho supervisionado e revisado pelo Orlando Pudenzi, que é engenheiro da nossa equipe, desculpa, ele é arquiteto da nossa equipe, e trabalha com esse tipo de seleção há um tempo aqui no departamento e nos apoia nesse projeto. E o restante da equipe também que participou bastante nos trabalhos durante as decisões dos pesos, né? O Evandro apresentou uma etapa da metodologia necessário fazer uma avaliação de especialistas por caso específico, para que tenhamos os pesos de cada variável avaliada e possamos fazer o ranqueamento desses ciclos. Márcio, Pois não. excepcionalmente a gente vai abrir o microfone para o Orlando. Raquel, você poderia abrir o microfone para o Orlando? Ele pediu, né, a palavra aqui, mas enquanto abre o microfone dele, passar para o CJ. CJ queria complementar. Precisa abrir seu microfone, CJ. Está com o microfone fechado. É só uma complementação. Em relação ao problema da base de dados e digamos assim, da própria confiabilidade dessa base de dados, é que se torna muito importante a inspeção dos sítios potenciais. Quer dizer, quando você vai lá no local, você percebe que uma linha de transmissão que não constava na base de dados, ela está lá implantada. Isso, eventualmente, pode até inviabilizar aquele sítio potencial que passa a se não ser mais potencial. Deixa de ser um sítio possível. Então, só para complementar, quer dizer, muito importante a fase da visita da inspeção. É uma parte, talvez, assim, um pouco onerosa, né? É uma equipe de algumas pessoas, alguns técnicos, fazer não só levantamento de campo, de pegar solo, etc. e tal, mas de olhar todo o terreno e verificar se os dados que a gente tem disponível na nossa base de dados, ela está a mais atualizada possível. Ok. Obrigado. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ok. Bom, quero ser bem rapidinho, né? Que o trabalho maravilhoso que o ITA fez, né? Que desenvolveu, aplicou a metodologia do processo de hierarquia analítica, que foi criado no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e já havia sido aplicado em várias partes do mundo, inclusive na área de transportes, né? E eu estava fazendo, quando eu conheci essa metodologia, eu estava fazendo mestrado no ITA, no departamento de organização, diferente da turma de engenharia e infraestrutura, né? E eu já estava desistindo, eu tinha que fazer, foi interessante, isso aí vale muito para os órgãos públicos. Eu foi concedido fazer o mestrado no ITA com a seguinte promessa: eu tinha que voltar com uma ferramenta aplicável na Infraero, né? Eu já estava desistindo, porque através de níveis de serviço, de proveito ou de melhoria que eu poderia dar na priorização dos 800 obras que a Infraero fazia por ano naquela época, qual que era, em primeiro lugar, a última, eu não estava conseguindo, e aí o professor Robert Goodrich colocou para mim na minha frente e falou assim: dá uma olhada nessa metodologia. E aí eu consegui fazer minha tese e foi aplicada inicialmente na Infraero, né? Chegando na SAC, ela foi aplicada na seleção de investimentos dos aeroportos regionais. Vocês lembram que tinha aqueles 270 aeroportos, que até hoje é utilizado ali, foi aplicado por lá, e quando surgiu isso aí, eu então e o Márcio fomos ao ITA e falamos assim: olha, seria interessante aproveitar essa metodologia. Bom, o que o ITA fez foi uma maravilha, né? Porque é uma coisa muito perfeita, muito concisa, né? Um trabalho magnífico, né? Que vocês acabaram de ver aí. Então, fica essa contribuição do ITA aí aplicando essa metodologia, que eu aconselho a todos que sempre que tiver um problema de análise de decisão, apliquem essa metodologia, nem que seja um estágio inicial, para na sua empresa
você incutir a mentalidade de planejamento estratégico. Depois você vai melhorar, à frente surgirão outras melhorias melhores, nossa capacidade computacional deve se expandir também, que seja possível fazer uma coisa melhor. Mas isso aí, me considero assim, muito contente de ver esse trabalho final publicado aí por vocês. Parabéns a todos. Obrigado, Orlando. E ao Obrigado, Márcio. Maria Ângela, pela oportunidade do Orlando poder falar. Tem duas perguntas no chat. A primeira do Eduardo Bernardi, Cláudio Jorge, o Evandro. O Eduardo questiona se o manual pode ser usado como referência para aeródromos voltados à aviação geral ou se adequa mais a aeroportos comerciais. Vou ou deixo? Professor CJ, o senhor quer responder? Tá bom. Você. Perfeito. Então, o manual ele foi pensado especificamente para aeroportos regionais brasileiros, vamos dizer assim. Todo o setup está em cima disso, mas a metodologia ela facilmente pode ser adaptada. Então, precisa ter cuidado em alguns pontos específicos, por exemplo, onde se fala de dimensionamento do tamanho do sítio. Né? Lá no capítulo 1 tem essa parte. Então, no caso de um aeroporto menor, né, voltado, por exemplo, à aviação geral, isso precisa ser repensado. Mas os demais critérios, eles são aplicáveis. Né? Então, acho que mais nessa parte, a grande questão é você documentar isso e apresentar as diferenças. Porque, de forma geral, cada caso vai ter suas peculiaridades, né? Então, não dá para dizer que você só simplesmente pega um algoritmo e aplica. É uma referência para você conseguir estruturar o problema. Então, imagino dessa forma. Tá? Mas um ponto importante, eu acho que para você fugir do método, você precisa ter uma justificativa, né? Acho que essa é uma questão importante. Obrigado, Evandro. Após essa pergunta, tem uma questão do Wilder Paulo. Atuo nesta área, alguns municípios, e a grande dificuldade é encontrar pessoal capacitado nas prefeituras, acarretando custos maiores para o projeto. Pergunto se haverá um programa ou curso específico para capacitar o pessoal nesses órgãos públicos. Eu vou somar com a questão do Derek, da CEINFRA do Mato Grosso do Sul. Os projetos encaminhados a SAC por parte do governo do estado ou prefeituras, por exemplo, será cobrada evidência do uso do manual na escolha da área para esses futuros aeródromos? Junto às duas perguntas, vou iniciar a resposta, se vocês quiserem me complementar. A ideia da secretaria é sim exigir a evidência de uso do manual para a escolha das áreas, e a forma de fazer isso é quando houver aplicação de recursos federais. Então, se há necessidade de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, esse uso deve ser evidenciado e a metodologia aplicada. De fato, as equipes que a gente teve contato nos estados e municípios têm muito pouco conhecimento sobre aeroportos. É uma deficiência de formação mesmo dessas equipes, talvez pela não necessidade, não lidar com isso no dia a dia. Até mesmo os municípios e estados que têm sobre seu colo gestão de alguns aeroportos, há dificuldade de ter esse pessoal. Existe um programa da secretaria voltado para capacitações. Não há planejado ainda nenhum programa específico para capacitação nessa escolha de sítio. A gente entende a princípio que o manual é um balizador apropriado para uma equipe de engenharia conduzir, uma equipe, na verdade, multidisciplinar, né? Conduzir os trabalhos de escritório e em campo. Evidentemente, algum conhecimento necessário de aeroporto vai ter que ser aplicado, algum conhecimento de desenvolvimento urbano teria que ser aplicado, até mesmo conhecimentos voltados ao uso de bases, das bases, né, que são sugeridas para uso, também seria necessário. Mas, a princípio, não há nenhum curso pensado específico para esse manual. Sobre o diálogo... Opa, pois não. desculpa. Não, completa, Márcio, pode completar. Eu estou indo para a próxima pergunta. O Ramos Pinto, aqui do Departamento de Planejamento e Gestão, está questionando sobre o diálogo com o órgão de planejamento territorial, urbano e rural municipal, e se houve, em algum caso metropolitano, como foi essa conversa ao longo do processo. A SAC tem centralizado essas tratativas e de fato, é uma tratativa muito complexa e, como eu havia falado, ela esbarra na questão política. Há sempre o interesse de escolha de uma área
A ou área B, por questões, muitas vezes, de que o patrimônio já é do município ou do estado, ou pela necessidade de um prefeito de ter o aeroporto na sua área territorial. Mas muito pouco se pensa no dia seguinte, né? Em escolhendo uma área no processo de desapropriação, no processo de construção de infraestrutura básica de acesso, energia, abastecimento, esgotamento sanitário, a questão do regramento da ocupação, né? Nos seus planos diretores municipais e depois até mesmo nos custos de operação desses aeroportos. Essa tratativa, então, em resumo, é difícil e a metodologia orienta a envolver ao máximo todos os interessados para que se tente consolidar e trazer a melhor solução técnica. Se escolha um sítio, não necessariamente o primeiro colocado na metodologia, como o Evandro bem colocou, mas que não se escolha os sítios excluídos do processo por algum critério excludente, ou um sítio que tenha ficado com a nota muito baixa. Se a nota é baixa, se a soma das notas das variáveis é baixa, significa que você vai ter mais custos com desapropriação, ou custos com movimento de terra, ou custos por regramento do entorno do sítio, porque ele pode estar muito próximo e trazer ruído para essa população ou para aparelhos públicos que existem nessa área. Então, esse é o comentário. Evandro, algum comentário complementar? Bem rapidinho, só para complementar, a questão é muito interessante e ela esbarra, eu acho, na complexidade e na individualidade dos casos, né? De você criar algum procedimento mais específico, né? Mas o manual ele diz o seguinte, que você precisa observar os planos locais. Então, essa é uma regra que você precisa seguir. Então, caberia aos estados, municípios, terem seus planos, né, em dia, para quando forem desenvolver projetos, para que não precise começar a fazer tudo. Né? Então, acho que é essa ideia de ir estruturando, né? Um projeto vai se adicionando aí ao outro. Só isso que eu gostaria de Sobre adicionar. algum caso metropolitano, a metodologia está sendo aplicada a Belém, a desativação do Brigadeiro Protásio para a instalação de um novo aeródromo que tem aquela capacidade, né, para operar a aviação geral, um aeroclube. E nesse caso específico, a experiência tem demonstrado o envolvimento do governo estadual para a solução, até porque ele é interessado. Foi feito um acordo de cooperação entre a SAC, o Estado e a Infraero para a viabilização desse projeto maior, né, que é desativar o Brigadeiro Protásio, migrar temporariamente a operação para o Valdecans e depois ter um novo aeroporto para essa operação de menor porte. De fato, o município hoje ainda não participa do processo e ele vai ser interessado imediato, até por conta dos regramentos. Então, essas situações são sempre complexas. Imagino que a pergunta do Ramos Pinto venha pelo histórico da Infraero, né, Ramos Pinto, das dificuldades do aeroporto, da Infraero como empresa pública federal, lidar com a gestão municipal na questão dos regramentos no entorno do aeroporto. É uma questão importante e a gente está atento e buscando as alternativas legais para viabilizar isso. Mariângela, temos 2 minutos ainda, certo? Não, estouramos nossos minutos em 3 minutos. Só a Não, última pergunta rápida de tranquilo. Alagoas. A Roberta Rosas Sim. fez a pergunta sobre Maragogi e Arapiraca. O estudo de Maragogi foi feito no passado e encaminhado ao governo estadual, que iniciou um processo para construção do aeroporto numa área escolhida pelo Estado com recursos do Estado. Então, o estudo que foi feito de Maragogi não atende às obras que estão em execução hoje pelo governo do Estado. Houve entre aspas, descasamento entre o timing, né, para que isso acontecesse. E o relatório apontou uma série de atenções, como o Evandro comentou na apresentação dele, sobre o solo, sobre questões de obstáculo, que precisam ser apropriados. O caso de Arapiraca está em andamento ainda, Roberto. A gente já fez, pelo ITA, a escolha dos sítios do trabalho de escritório e estamos aguardando autorização para acesso às áreas. Se me permitam, a gente tem uma dificuldade em conseguir autorização. Às vezes as áreas possuem mais de um proprietário e a gente precisa de um documento que autorize a entrada.
Às vezes a gente se arrisca um pouco na visita de trabalho de campo, entrando às vezes em algumas áreas que não conseguimos autorização, mas ninguém precisa ficar sabendo disso. Mas a gente precisa dessas autorizações, elas não chegaram ainda. Então esse é o status das 2 prospecções em Alagoas. A gente está aguardando do Estado a autorização para as áreas de Arapiraca. Desculpa por avançar o tempo, Maria Ângela, e obrigado. Não, tranquilo. Faz parte, né? Os pequenos atrasos aí sempre, ainda mais quando a discussão fica interessante. Então, passando já direto para a próxima apresentação, né? A apresentação vai ser do Tenente Coronel Frank, em cima da etapa dele, porque eu tenho o hábito de adiantar o serviço, né? E cortar o início da apresentação do pessoal. O Frank é aluno da casa, né? ITA turma 99, formado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, fez mestrado com a gente, e tem aí uma carreira bem consistente já dentro da aeronáutica, já foi Comara, já foi CODCTA, né? Comissão de Obras do DCTA, coordena junto comigo o plano de implantação BIM na aeronáutica, e é dos meus filhotes aí de orgulho, né? Foi meu orientado de trabalho de graduação na época, e desde então a gente continua junto, sempre desenvolvendo coisas, aprimorando coisas, e passo a palavra para você, Frank, direto. A coordenação dessa etapa é do Coronel Ronaldo, que se encontra de férias, por isso o Frank que está fazendo a apresentação por ser o coordenador adjunto. Boa tarde a todos. Professora, agradeço as palavras da professora Maria Ângela, a gente fica muito honrado com a oportunidade e está no meio tão seleto, né, com vários professores aí com quem tive a oportunidade de aprender, e tem sido uma experiência muito rica, né? Tem veterano na área também aí, né? O Ronaldo, a professora Maria Ângela falou que ele está de férias, então ele passou um trote para a gente apresentar aqui, mas na verdade isso foi um privilégio, né? Realmente foi muito bom, a gente está muito orgulhoso dos resultados que a gente já tem para mostrar e a gente vai aproveitar esse tempinho para compartilhar com os senhores. A nossa etapa, ela diz respeito ao apoio à execução e análise de projetos, então o foco é análise de projetos que são recebidos pela SAC a partir dos estados e municípios, por meio desses convênios que são firmados. É para a gente fechar o nosso webinário, espero que com chave de ouro. Opa! Foi. A gente vai seguir o seguinte roteiro aqui. Então, o que motivou a proposta dessa temática? Qual que é o escopo do trabalho? A sistemática que a gente tem seguido junto com a SAC e algumas contribuições. A gente já está indo para aproximação para pouso, né? Então, a etapa está bem perto do fechamento. Então, a gente já tem algumas contribuições para compartilhar. A motivação do trabalho, ela nasceu a partir de observar o fluxo de viabilização, seja de uma contratação integrada que tem sido potencializada pelos últimos diplomas legais, né, com RDC de contratação integrada, ou às vezes quando o compromissário, que é o estado ou município, pretende pegar esse projeto para contratar ainda a obra por meio de um outro processo licitatório. Então é firmado esse convênio a partir da união representada pelo Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Aviação Civil, junto ao Estado ou município. A SAC passa diretrizes, né, do que se espera, e faz avaliação das entregas. Compete ao Estado ou município fazer essa contratação e, como contratante, também promover fiscalização. E ao projetista contratado ou empresa construtora, no caso de contratação integrada, cumprir com aquele objeto que foi contratado. Então, esse basicamente é mais ou menos um modelo bem simples, bem simplificado de como funciona esse fluxo que tem sido bastante corrente. Qual é o cenário, né? Da onde que surgiu essa ideia? Qual o cenário que a gente tem da onde nasceu essa etapa? Então, como já foi comentado em algumas outras, aí, a gente acabou de assistir alguns comentários, aí, algumas dúvidas sobre a elevada especialização associada ao tema, com uma oferta limitada de capacidades, de profissionais capacitados nessa área. A gente tem demanda crescente por projetos e concessões, isso tem dificultado ainda, e uma escassez de diretrizes técnicas associadas em âmbito nacional. Obviamente que tem bastante coisa que já tem evoluído,
mas ainda há uma carência. A gente observa ainda uma carência de material técnico com foco em projetos aeroportuários. E isso gera, naturalmente, dentro desse cenário, uma oferta limitada de profissionais, como foi comentado, e também de empresas, porque muitas das contratações elas exigem acervos. E aí fica aquele círculo vicioso. A empresa, às vezes, uma empresa que um pessoal recém-formado, que buscou uma capacitação, mas que não tem acervo técnico suficiente. Então, gera aquela dificuldade de encontrar um mercado ávido, né, para dar conta dessa demanda que está cada vez maior. E, além disso, os compromissários também enfrentam esses problemas, muitas vezes com dificuldade de novos concursos e não às vezes, por dificuldade da equipe técnica que existe ali, mas da própria demanda. São várias demandas concorrentes e a equipe técnica dos compromissários não consegue dar conta de atualização técnica, por exemplo, nessa área específica, para poder atender essa demanda no nicho aeroportuário. E aí nasceu, diante desse cenário, nasceu a proposta da SAC de fazer essa parceria com o ITA, para que o ITA pudesse atuar numa pesquisa aplicada com foco na avaliação. Então, assessoria técnica para análise desses projetos, em apoio à equipe da SAC. Então, é esse mais ou menos o modelo da motivação que formou essa etapa de trabalho que eu estou representando aqui agora. Os objetivos dessa etapa, qual é o gol? Onde a gente quer chegar? Então, a gente precisa receber projetos com maior qualidade, né? Padronizados. Então, a gente brinca que quando a gente vai assistir uma série, a gente já espera, né, como é que vai ter mais ou menos o seriado, já sabe o episódio, já sabe o tempo que ele vai ocorrer, já sabe os personagens. Quando a gente vai assistir um filme inédito, a gente não sabe muita coisa, quando muito sabe a sinopse. Então, é o que tem acontecido muito, a gente pega, cada projeto é uma história nova. Então, a gente precisa buscar essa padronização para que a gente consiga ter uma evolução maior. Então, a padronização está muito ligada à qualidade. E ambas, tanto qualidade quanto padronização, estão ligadas à segurança dos agentes. A segurança do projetista também, porque ele assume responsabilidade técnica pelo que ele está entregando. Mas o agente público, na hora que ele assina, seja como fiscal, seja como analista, ele também está preocupado naquilo que ele está recebendo. Muitas vezes com pouco tempo para fazer uma análise. Então, um dos objetivos em atacar essas frentes é gerar uma maior eficiência no homem-hora técnica, principalmente dos setores públicos, no caso da secretaria, no caso dos compromissários. Então, buscar essa eficiência por meio de um ambiente mais confiável. E, além disso, como também já foi comentado e perguntado anteriormente, obedecer, seguir, aproximar, ser protagonista no programa da Estratégia BIM-BR, que foi inicialmente instituído em 2018, mas depois houve um decreto de revisão disso, né, em 2019, finalzinho de 2019. No início de 2020, já houve um decreto, o 10.306, definindo regras de utilização da estratégia, né, definindo melhor como seria isso, e mais recentemente, agora em março de 2021, com critérios mais objetivos de classificação e de utilização da metodologia, que tem contribuído absurdamente. Vários órgãos, vários estados têm se destacado como protagonistas também, né, no desenvolvimento da metodologia BIM, pelas vantagens, não simplesmente porque é uma ordem. A gente sempre tem falado assim, a gente não vai usar BIM porque está sendo obrigado a usar BIM. A gente obedece também, né? Ainda mais eu militar aqui falando que vou desobedecer, alguém na plateia vai me puxar a orelha. Mas, na verdade, não é simplesmente seguir a regra, é muito mais do que isso. É extrair os benefícios que o BIM pode oferecer para a nossa área. Em relação ao escopo do trabalho específico da nossa etapa. Então, basicamente, o nosso foco inicial, né, o que foi planejado, é essa pesquisa aplicada na análise técnica dos projetos de aeroportos que a SAC está recebendo a partir dos compromissários. Eventualmente, é um projeto básico que vai servir para contratar uma obra, ou já uma obra contratada em cima do anteprojeto. Então, são basicamente esses dois modelos. A gente faz emissão de relatórios técnicos em assessoria SAC, a gente tem na frente mostrando a sistemática, vai ficar mais claro. E também a gente tem discutido bastante com a equipe SAC
um apoio na sistemática de avaliação, buscando aquela eficiência que eu comentei há pouco. A gente tem feito reuniões presenciais e remotas e, muitas vezes, uma consultoria remota pode ajudar a economizar alguns retrabalhos. Então, mesmo antes da entrega do projeto, surge alguma dúvida, alguma discussão em termos de conceito, e a gente acaba fazendo algumas videoconferências e tem sido muito benéfico para ambos os lados, porque nesses desafios, essas discussões, esses debates de soluções, a gente sempre aprende bastante, natural isso. Qual foi o feedback que a gente começou a observar? Então, à medida que a gente foi trabalhando junto com a equipe da SAC, a gente observou, lembra da que eu falei do projeto, né, da série e do filme inédito. Então, uma variabilidade enorme na segregação das disciplinas. Cada projetista tem a sua própria maneira de dividir disciplinas. Uns colocam geometria junto com terraplenagem, com pavimentação e com sinalização. A drenagem, muitas vezes, com instalação hidráulica. Então, a instalação hidráulica das edificações vem junto com a drenagem da infraestrutura. E isso dificulta bastante, porque muitas vezes os profissionais que vão analisar são profissionais de áreas diferentes. Isso complica. A padronização dos entregáveis. Alguns chamam de memorial descritivo aquilo que a gente entende como especificação técnica. Então, não é simplesmente uma questão de nomenclatura, mas a partir de uma definição de nomenclatura, eu vou abrir aquele caderno, eu vou saber o que eu vou ler. Então, isso vai gerar eficiência no trato do material também. Então, tudo isso foram alguns desafios que a gente começou a ter contato, que foram gerando as inquietações, tanto para a nossa equipe como a equipe da SAC nesse trabalho. Uma deficiência no fluxo de entrega e análise. Isso tem total ligação com o BIM. Né? Então, um dos primeiros desafios que a SAC nos propôs foi o desenvolvimento de uma metodologia para o PEB, o modelo, né? O plano de execução BIM. Então, a gente definiu esse modelo, padronizamos, divulgamos e os projetistas já começaram a ser contratados nessa nova. Então, mesmo antes do projeto ser concluído, né, a gente já começou a ter alguns resultados nas contratações que foram desenvolvidas durante o processo dessa etapa. Uma vulnerabilidade na elaboração do orçamento, isso na contratação integrada, a gente ainda tem, se foi feita uma boa matriz de risco, né, de acordo com o que está previsto na legislação, isso ainda gera uma certa segurança. Mas no caso da gente contratar um projeto para poder fazer uma licitação de obra, e a gente abre o orçamento, e ali não tem uma vinculação correta com as tabelas de referência, não tem uma diferenciação correta entre BDI geral, BDI reduzido, não tem os encargos, folha onerada, desonerada, enfim, existe um decreto 793 que trata só disso. E muitas empresas, por não terem ainda uma experiência forte com o setor público, principalmente quando envolve recurso federal, não tinham essa expertise. Isso gerou também um trabalho extra no trabalho de análise da SAC. A utilização de normatização não aplicável, muitas empresas com um bom background, um bom acervo no rodoviário. Então, a gente recebeu em alguns projetos algumas propostas usando o CPR DENIT, um caso simples, compactação na energia que não é aplicável para o caso aeroportuário, e vários detalhezinhos que isso gera retrabalho. O próprio projetista, se ele soubesse disso antes, com certeza ele não teria gasto energia no desenvolvimento de um projeto com uma base, uma premissa inadequada. E em relação ao BIM, isso não é privilégio nosso aqui no nicho aeroportuário, mas realmente a gente já avançou muito, eu acredito, mas tem muita coisa ainda para avançar em BIM, então é natural que a gente ainda enfrente uma baixa maturidade no desenvolvimento de BIM em alguns dos projetos. Alguns, pelo contrário, a gente tem sido até surpreendido positivamente com produtos de altíssima qualidade, e um deles vou tentar compartilhar com os senhores no final da apresentação. Bom, a partir desse cenário, nessa inquietação, não teve como a gente foi obrigado a adaptar o nosso escopo. Então, da pesquisa aplicada para a análise dos projetos e o apoio direto na análise dos projetos, a gente foi praticamente empurrado junto com a SAC para produzir um manual de projetos aeroportuários, talvez até por influência, né, dos nossos colegas do Mesa. A gente foi levado a essa questão de desenvolver um manual de projetos aeroportuários
que vai ser objeto de uma divulgação breve da Secretaria, que já está em trabalho próximo de fechamento. Por isso que eu tenho que me controlar aqui, eu tenho ordens claras aí da Mariângela e do Márcio para me policiar e não falar muito do manual da entrega para não estragar a estreia. Então, não posso dar spoiler demais. Só um pouquinho. Bom, quais são as disciplinas que a gente tem trabalhado? Isso aqui foi mais ou menos a base do que a gente trabalhou para montar o manual. Então, geometria, né? Então, definindo geometria horizontal, a questão dos planos também de segurança, de zoneamento, terraplenagem, definindo ensaios, definindo estudos prévios, pavimentação, definindo também claramente até coisas mais específicas, como questões bastante específicas da área aeroportuária, como grooving, como a questão de atrito, como declividades, na parte de geometria, junto com pavimentação, na parte de drenagem, separador água e óleo, sinalização horizontal, sinalização vertical, sinalização luminosa, auxílios à navegação aérea, questões de segurança, que muitas vezes em aeroportos são disciplinas relativamente simples perto das outras, mas que costumam, às vezes, dar questões bastante complexas para uma aprovação final. O canteiro de obras, não só na questão da divisão do espaço, mas da correta utilização e eficiência produtiva, o planejamento da obra e também a questão de gestão de resíduos, né, com aspectos ambientais, que é uma das disciplinas que acabou não entrando aqui, mas que também faz parte do manual. Arquitetura, de várias edificações, não apenas do TPS, mas às vezes a gente tem mexendo no TECA também, central de utilidades, seção de contra-incêndio, variabilidade de fundações. A gente tem para cada disciplina dessa, a gente tem um capítulo próprio no manual e é da forma que a gente tem trabalhado nas análises também. Instalações elétricas, eletrônicas, hidrossanitárias, contra-incêndio, instalações mecânicas. Então, para cada uma dessas áreas, a gente buscou ter uma expertise, montar a equipe para poder dar apoio, complementar a expertise que a SAC também já dispunha. Procuramos também, para as disciplinas, setorizar, definir claramente que não basta ter um relatório, abrir o relatório, eu tenho aquilo tudo escrito, nem sempre organizado da melhor maneira. Então, discretizando o que é o memorial descritivo, o que se espera receber da especificação técnica, o dimensionamento, claro, seja com software, cujo extrato pode ser anexado no projeto, ou alguns cálculos que eventualmente exijam um detalhamento com uma equação, que isso tenha sido colocado também, registrado, para a própria segurança do projetista, que em caso futuro pode ser gerado algum questionamento, e isso não é simplesmente a ART, mas eu tenho um projeto bem calçado que isso pode ser utilizado em qualquer elucidação de dúvida ou a mesma amparo de segurança. A planilha, junto com o memorial de quantificação, para a gente evitar aqueles erros de digitação, que muitas vezes a gente bota a culpa no estagiário, né? Vai colocar lá 1.000 e coloca 100, ou coloca 1 milhão. E a gente tem que ter a memória dessas quantificações. E se for feito com software, da mesma forma, que isso seja colocado como extrato. Para o conjunto das disciplinas, a gente precisa também, como eu já dei um destaquezinho, a questão do orçamento, que hoje a gente costuma dizer que é a peça mais importante de todas as peças de um projeto hoje, não são as plantas, são os orçamentos, justamente por causa da quantidade de problemas legais que se enfrentam nessa área de obras públicas. Não apenas o orçamento, mas o planejamento, o etapeamento da obra e o cronograma físico-financeiro, porque tem muitas obras, principalmente essas que envolvem rotinas operacionais, que precisam ser etapeadas, precisam ser fase 1, fase 2, fase 3, de acordo com o plano diretor. Então, tem todo um estudo que precisa ser feito para que o projeto seja realmente materializável, né? Que ele possa ser replicado no campo sem dificuldades. Além disso, as representações gráficas, as clássicas aqui destacadas em cinza, né? Que são as mais comuns do mercado, e o modelo BIM, que na prática o que a gente começou a observar também, quando a SAC começou a exigir, muitos projetistas ainda no início desenvolviam todo o projeto em 2D e contratavam um escritório, muitas vezes sem experiência no nicho aeroportuário, para transformar o 2D em 3D.
sendo que o modelo BIM é muito mais do que um tridimensional. O BIM ele tem a ver com agregar informação ao modelo. É muito mais do que o desenho em si, em 3D, mas informações aderidas, dos quais a gente pode tirar automaticamente tanto as representações gráficas tradicionais, como o próprio orçamento e planejamento, no nível de maturidade mais avançado. Qual foi a sistemática que a gente buscou para chegar nos resultados? Então, aqui é bem simples, um fluxo bem simples de como foi, isso aqui é até intuitivo. Então, uma vez contratada, a projetista entrega o projeto para o compromissário, né? É como contraprestação do serviço contratado. O compromissário faz sua análise e, uma vez aprovado aquele projeto, ele encaminha para a SAC com seu parecer. A SAC faz, então, uma solicitação de apoio ao ITA com as diretrizes do que ela espera receber de produto. O ITA presta, então, um passo seguinte, uma assessoria técnica, devolvendo esse processo à SAC para que ela faça a sua análise consolidada. A SAC dispõe de especialistas que também participam do processo junto conosco, então é um trabalho a quatro mãos contínuo, e a partir daí é feito um acionamento da projetista pelo compromissário, porque até agora, pelo menos, não tivemos nenhum projeto que foi aprovado no primeiro ciclo. Então, a partir daí, o projetista faz a revisão do projeto, conforme as disciplinas, conforme os elementos que foram elencados, e isso gera, algumas das vezes, alguns ciclos iterativos de análise e revisão, né, ou de revisão e análise, e até que haja a aprovação definitiva do compromissário, com as devidas justificativas para cada um dos itens que foram elencados a partir da SAC. A SAC, então, promove a aceitação e dá o sinal verde para que o compromissário emita a ordem de execução e, no caso de uma contratação integrada, por exemplo, isso possa ser, permite-se o início da obra. Em relação ao manual, como tem sido a sistemática? Basicamente, a partir daquele escopo, né, aquela EAP que nós definimos junto com a SAC, buscando, foi muito legal a forma que a SAC propôs de trabalho, buscando amparo não só ITA e SAC, mas buscando apoio de discussões com a academia, com outras universidades e também com o mercado, buscando amparo em vários profissionais autônomos e também empresas especializadas nessa área, para criticar o trabalho que estava sendo desenvolvido em algumas fases do trabalho, e isso foi muito interessante e nos forçou a gerar maior ganho de qualidade no desenvolvimento do trabalho. Então, essa foi basicamente a sistemática, um fluxo bastante simples de produção, avaliação. A maioria dos capítulos, obviamente, que a SAC revisou o nosso trabalho, em alguns momentos, em alguns capítulos específicos, a própria SAC avocou para si a responsabilidade por elaborar os capítulos. E aí, nós chegamos no final, quais seriam as contribuições do trabalho. O manual, que, como eu falei, essa apresentação está nível de spoiler ainda, a SAC está planejando uma divulgação bombástica aí, do nosso manual. Ele promete entregar uma abordagem bastante didática dos capítulos. Procuramos fazer a segregação por disciplinas, cada uma daquelas disciplinas ela tem um capítulo específico, separar as fases de anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, buscando amparo legal para cada uma delas, os elementos de projeto, o que se entende, o que se espera receber de um memorial descritivo, de um memorial de cálculo e dimensionamento, de uma especificação técnica, e cada um daqueles elementos, das representações gráficas, do modelo BIM, os níveis de desenvolvimento, fazendo link com outros diplomas técnicos legais. Apesar de ser um manual com a cobertura bastante ampla, naquilo que foi possível fazer link com material que já é de domínio público, a gente buscou isso também até para poder entregar um produto que seja suficientemente completo, mas ao mesmo tempo enxuto, para incentivar o seu uso pelos projetistas. Então, buscamos referências normativas, tanto em âmbito nacional como internacional. Como eu falei antes, existe muita referência internacional na nossa área, então, que a gente precisa fazer esse link. A metodologia BIM, ela entra como prerrogativa também, como premissa na nossa proposta, e para facilitar tudo isso, a gente ainda, por orientação da SAC, fez uma matriz de todas as entregas.
para garantir que não basta ter o manual escrito, mas a gente tem também uma planilha grande, onde a gente tem para cada disciplina tudo o que se espera receber de produto para cada uma delas. A ideia, então, é que o manual promova um equilíbrio. O projetista vai encontrar no manual um facilitador. Ele vai saber o que ele precisa produzir, buscando definição de padrão e, ao mesmo tempo, um guia. Em algumas disciplinas que, às vezes, ele tem uma certa dificuldade de encontrar qual a referência, ele vai poder abrir o manual e encontrar uma dica, uma bússola da onde ele deve seguir. Para o fiscal, ele tem essa mesma bússola, mas é uma diretriz técnica do que ele deve, de como ele deve atuar. E, muito importante, a existência de um manual, ela gera parâmetro, porque o fiscal, a análise deixa de ser, a análise do fiscal, do compromissário, ou do analista, no caso da SAC, ela deixa de, ela se afasta da subjetividade, porque ela define parâmetros, então ela começa a ser mais objetiva. E, ao mesmo tempo, o fiscal utilizando, fazendo em sua análise, utilizando o manual, ele vai ter amparo legal, então ele está protegido. Então, ele gera, para ambos os lados, vantagens que são muito relevantes no nosso entender. Em relação à análise de projetos, é um trabalho que é bastante extenso, porque são muitas idas e vindas, né? Então, a gente teve até agora 6 projetos considerados conformes e a gente tem 4 projetos em análise, né? Algumas já iniciadas. Então, vou começar de trás para frente aqui para facilitar. O projeto de Santa Maria tem um ciclo de análise que foi feito, o projeto se encontra em revisão. Aí eu separei aqui só algumas imagens, só para ilustrar um pouco, para enriquecer a apresentação, mas uma imagem obtida simples aqui a partir do Google. O Fernando de Noronha, a gente já teve algumas discussões iniciais, é um projeto bastante complexo em termos de logística. Quem conhece lá sabe que é um problema extremamente difícil de contornar, a logística, muito mais do que o problema de engenharia em si, a engenharia é a parte mais técnica. Já tivemos 2 ciclos de análise, o projeto também encontra-se em revisão. Santa Rosa, tivemos 3 ciclos de análise, o projeto está bem maduro, mas ainda tem alguma revisão, e já está aí. Também aqui é a foto do sítio antigo, mas o projeto prevê a construção de um sítio num local novo, e ele passou já por 4 ciclos de análise, e acredito que a próxima já deve estar bem próximo da conclusão. Bom Jesus já é um projeto que a obra já foi recentemente iniciada, foi emitida a ordem de serviço agora em agosto, então não tenho fotos, não conseguimos foto das obras. Aqui aproveito para agradecer o nosso coordenador, o Márcio, por ter conseguido várias fotos aqui para enriquecer nossos slides. Então, vou passar rapidamente por causa do tempo, tá? Mas esse material deve ser divulgado aí em breve. Dourados também é uma obra que já se encontra em execução, está sendo executada pelo Exército Brasileiro. Aqui algumas fotos dos serviços de terraplenagem, controle tecnológico. Em Joaçaba, Santa Catarina, o projeto também foi aprovado após 4 ciclos de análise e a obra se encontra em execução. Aqui algumas fotos também, serviços de terraplenagem, mas também envolvendo serviços de fundação e serviços de drenagem. Em Passo Fundo, após 4 ciclos de análise, também a obra entrou em execução, e tem fotos das edificações, auxílios à navegação, terraplenagem. E Governador Valadares, após 4 ciclos, também a obra foi iniciada. Aqui algumas fotos, estrutura metálica. E Maringá, que foi comentado pelo diretor Eduardo logo no início, né, da sua fala. É um projeto muito, muito bom. Foram 3 ciclos de análise e a gente aprendeu bastante com o desenvolvimento do projeto. É uma obra que já está em trâmite de sinais de recebimento. E aqui são fotos que a gente obteve também. Projeto bem interessante, que percorreu diversas disciplinas. E para completar, eu acho que ainda dá tempo, correndo aqui, a gente é um vídeo que eu consegui de 5 minutos, que a gente conseguiu agradecer ao consórcio G2E e a Prefeitura de Maringá, que nos cedeu. Professora Mariângela, eu posso passar o vídeo? Dá tempo ainda, né? Correndo. Foi.
Bom, senhores, a gente cumpriu esse roteiro aí, sendo bem rápido, só um agradecimento aqui final à equipe. Coloquei aqui a interação, em nome do Márcio, agradecer a parceria que a gente tem desenvolvido com a equipe da SAC. Realmente é um trabalho de 4 mãos aí, tem sido, e a gente tem aprendido bastante. Coordenação do Coronel Ronaldo, junto comigo, adjunto. A gente tem aqui os profissionais especialistas que têm atuado mais diretamente nas análises e no desenvolvimento do manual. Então, a gente tem aqui o Felipe, o Ronaldo, eu, Frank, Matheus, Carlos Eduardo, Gêner, Alice, Valdir, Daniele, Rodrigo, o Nunes, o Aitre e o Elias Júnior. É isso, peço perdão pelo avançar do tempo. Professora, obrigado. Vamos lá. Agora o Márcio compensa. Márcio. Como assim, Mariângela? O Frank me roubou meus 10 minutos? Quantos minutos eu tenho? 5. Não, tranquilo. Vou tentar ser bem... Vamos ficar com os teus 10 minutos aí. Qualquer coisa a gente encurta o chat, né? E parte para o encerramento. Mas a gente está no final da tarde também, 5 minutos a mais ou a menos, não vai prejudicar nada. Vamos lá. Obrigado. Com você, Márcio. Queria inicialmente fazer alguns comentários sobre a atuação do Departamento de Investimentos e o que motiva a gente nesse projeto, né? A Secretaria, nos últimos 5 anos, investiu em 115 aeroportos, desde equipamentos até novos aeroportos. A carteira atual do Ministério é de 1,5 bilhão, e esses investimentos não acontecem de forma direta. O Frank comentou, a gente faz repasse de recursos para estados e municípios, ou faz parcerias via TED com órgãos federais. A Aeronáutica é um parceiro nosso, com a Dirinfra, Comara e DT Infras. O Exército é um parceiro para as obras de Dourados. A própria Infraero é hoje uma parceira da SAC para projetos e obras de 3 aeroportos no Amazonas, e a Codevasf, no projeto de um novo aeroporto em Balsas. Né? Em média, a gente chega a receber por ano até 40 projetos. Então, a equipe passa por tratamento da equipe até 40 projetos em um ano. E aí você pensa, qual equipe está atuando? Chegamos a ter 6 pessoas nessa equipe, com os últimos reforços de equipe que a gente teve no último ano. A gente hoje está com 10 pessoas na equipe, considerando, inclusive, estagiário e apoio administrativo. E aí o nosso pensamento, quando o projeto iniciou, era vamos fazer um manual do checklist que possa apoiar a gente internamente a fazer análise dos projetos, orientar a equipe aqui internamente. E a gente foi percebendo, até pelo histórico desses projetos, normalmente a média é de 4 revisões para que um projeto seja aceito pela Secretaria. Tem projetos que chegaram a 9 revisões, então imagina o desgaste de fechar um pacote, mandar para a SAC, o prazo de análise da SAC, a SAC emitiu um parecer reprovando, isso acontecer por 9 vezes. E então a gente chegou à conclusão que a gente precisava rediscutir o projeto, e nisso a equipe do ITA foi muito receptiva. A gente, em 2019, então, resolveu alterar o projeto para um manual de projetos. Em 2020, esse manual foi alterado e reestruturado novamente, com a visão de trazer a metodologia BIM, mas de forma complementar no manual, que não fosse um BIM mandate, como muitos órgãos fizeram, mas que tivéssemos um manual de projetos que trouxesse e aproximasse a todos a metodologia BIM. E no início do ano nós fizemos ainda algumas alterações. Quando o Frank fala da EAP, ela foi sendo alterada, as entregas foram sendo alteradas ao longo do tempo. A gente foi incluindo capítulos e se ajustando. Se ajustando porque, por conta dessa experiência, da aplicação dessa experiência nossa, falta muito de planejamento de projeto, nos projetos que a gente recebe, nas contratações que acontecem, falta muito em planejamento de obra. Os estados e municípios têm muita dificuldade em definir escopo, quantificar o custo de um projeto a ser contratado. Então, a gente tem a certeza que os projetos que são contratados ainda precisam melhorar. Então, com esse documento, o manual, a gente passa a ter um documento orientativo, um documento robusto e referencial para o setor. Então, a ideia é que a gente tenha menos idas e vindas desses projetos, né? O manual hoje já passou pelo nosso jurídico, ele deve virar uma instrução normativa da Secretaria. Ele está hoje numa revisão da diagramação.
faltam algumas tabelas a serem inclusas e alguns ajustes pequenos de revisão que a gente está fazendo. A nossa perspectiva é de publicá-lo nas próximas semanas, acho que no mais tardar em 2 semanas. A gente já deu prazos anteriores e, como eu expliquei, a gente acabou precisando fazer alguns ajustes e complementos e hoje a gente acredita que o material está bem robusto. Como o Frank também antecipou, o Frank deu muitos spoilers, viu? Como o Frank também antecipou, a intenção nossa é fazer um evento específico. A gente precisa que o manual esteja aprovado pela secretaria para que seja divulgado. E até algumas perguntas que estão sendo feitas aqui no chat são mais detalhadas e eu preferiria que a gente levasse, já fica o convite, então, que acompanhem nossas redes sociais e tenham acesso ao evento que vai ser realizado pelo Ministério para a apresentação desse manual. A gente precisa, finalizando já para ir para as perguntas, agradecer a equipe do ITA que trabalhou no projeto. É uma equipe que nos apoiou e tem entendido as nossas demandas, e não são poucas, muitas mudanças aconteceram no meio do caminho. Agradecer um grupo de 40 revisores que a gente chamou para a equipe para nos apoiar quando uma primeira versão, a gente tinha um documento estruturado em dezembro do ano passado, janeiro, e a gente chamou uma equipe de 40 revisores externos, revisores da academia, revisores de projetistas, revisores de outros órgãos públicos, e a gente conseguiu o retorno desses revisores num prazo curto, foram voluntários, inclusive, mas eu queria aproveitar o espaço curto para agradecer a equipe nossa da coordenação de projetos aeroportuários. Parte dos capítulos foram elaborados pela equipe, agradeço Leila e Adriana, que são autoras de alguns capítulos do manual. São capítulos que são lacunas mesmo, como o Frank comentou, dos projetos que a gente acompanha e recebe, na parte de planejamento, principalmente, e na questão da engenharia consultiva, por exemplo. E quero estender esses agradecimentos ao restante da equipe que participou tanto da CGPA quanto da CGNAV, que são 2 coordenações aqui do departamento, que participaram da concepção e revisão nas discussões internas, que é a Isabela Guimarães, o Rômulo, o Wagner Sacco, Rodrigo Zagato, e da equipe da navegação, Calbi Souza, Limber Ocampo, Elber Viana e Raimundo Quezá. Eu acho que é um trabalho, ele falou em 4 mãos, na verdade, se formos contar todos que pegaram no manual, em algum momento, seja em revisão ou construção de algum capítulo, a gente vai beirar aí quase 100 pessoas. Então, sobre os meus comentários, era isso que eu queria dizer. E eu vou passar a pensar as perguntas que estão aqui, as perguntas menos específicas do manual. Eu vou recuperar uma pergunta do Desapola. Ele fez uma pergunta ainda na outra etapa, mas eu acho que ela cabe muito bem aqui. Ele coloca que a chave para solucionar a falta de mão de obra técnica regional poderia ser solucionada a curto prazo por meio dos editais de EVTAs, explorar expertise privada. Essa questão do planejamento da contratação de projeto ou projeto e obra, a Lei 14.133 deu endereçamento num documento que chama Estudo Técnico Preliminar. Ele é um documento que permite à administração pública, ao gestor público, fazer uma avaliação da contratação que se faça. Ela é típica do servidor, ela não deve ser terceirizada. De outra forma, os EVTAs são documentos de planejamento técnico e eles podem embasar esses estudos técnicos preliminares. Então, e podem ser, então, terceirizados. O manual prevê a etapa de execução de estudos de viabilidade e isso vai estar bem detalhado lá e pode ser um caminho. Em novos aeroportos ou investimentos mais complexos, esse é um caminho a ser seguido. Tá? Procurando outra pergunta. O Ricardo Alexandre Góes Ferreira comentou dos usos do BIM e fez uma segunda pergunta se há um ambiente comum de dados estabelecido para o processo de projeto. Os usos do BIM mínimos estão atrelados ao decreto 10.306, publicado em 2 de abril do ano passado, e compõe a primeira fase. As outras 2 fases, que começam em 2024 e 2028, vão acrescendo usos. Esses são os usos mínimos do decreto, o que não impede que o projeto apresente usos complementares, e a gente até tem interesse que eles aconteçam e tem um pouco forçado o mercado para que comecem a fazer a aplicação de usos como planejamento e outros usos.
Então, esses usos estão sendo discutidos. Sobre o ambiente comum de dados, sim, o manual também vai trazer uma referência e já está em uso. Existe um ambiente comum de dados estruturado pela Secretaria para recebimento dos projetos. Ele não é um uso comum de dados estabelecido para elaboração do projeto, que a gente entende ser de competência exclusiva das empresas contratadas, e a gente não pode interferir nessa produção interna da empresa e tampouco ter responsabilidade sobre esse ambiente comum de dados. Alguns comentários. A Ana Paula, acho que queria um apoio técnico remoto do ITA. Ana Paula, acho que a Ana Paula Barros é do projeto de Santa Maria. Santa Maria foi analisado pelo ITA em complemento à análise da secretaria e os comentários já compõem o parecer que a SAC emitiu para vocês. Esse é o apoio que a gente pode oferecer e a equipe aqui da SAC fica à disposição sempre via SAC, quando for necessário, a gente faz algum questionamento ao ITA. As consultas que ele comenta são consultas mais específicas de soluções técnicas específicas em algum projeto, o que tem acontecido para alguns aeroportos, e eles vêm sendo acionados para tentar nos apoiar. Não é o caso, por exemplo, das questões que a gente apontou no parecer que foi emitido para Santa Maria. Não seriam resolvidos com essa consultoria, ela já está atendendo. Certificados, parabéns. Eu deixei alguma pergunta para trás? Acho que eu deixei alguma pergunta para trás. Me ajudem, por favor. O Evandro e a Giovana podem te apoiar aí, Márcio. Eles estão acompanhando o chat. Há uma questão sobre formato que o Samuel Cunha fez, sobre o formato IFC, do consenso de versão IFC a ser apresentada. Isso também está sendo tratado no manual e vai ser apresentado em momento oportuno. Evandro e Giovana, me apoiem. Vou ler alguma pergunta? Então, tem uma pergunta do Ricardo Alexandre, que eu não tenho certeza se foi respondida, se há um ambiente comum de dados estabelecido para o processo de projeto. Isso, as duas perguntas dele eu respondi. O ambiente comum é um ambiente de recebimento de projetos. Eu vou até... Acho que eu perdi o Márcio aqui. Alguém está escutando Márcio ele? voltou? Márcio voltou. Agora voltou, Márcio. A internet deu uma falhada aqui. O ambiente comum de dados é um ambiente de recebimento dos projetos e vai servir para que tanto a secretaria quanto a fiscalização dos estados e municípios estejam sempre na mesma página. Uma das propostas, já que o Frank deu vários spoilers, eu vou dar um deles, a diretriz de que os projetos serão desenvolvidos em etapas parciais. Essas etapas otimizadas, né, para que não hajam refazimentos de projeto, que vamos então checando etapa a etapa. Então, essas etapas seriam apresentadas nesse ambiente comum, a fiscalização emitiria o seu parecer, e a SAC, em cima do parecer da fiscalização, de reprovação ou não, emite um posicionamento técnico dando orientações a serem consolidadas pela fiscalização. Então, do ponto de vista da SAC, vai haver sempre um fiscal na ponta do estado e do município, e esse fiscal precisa se responsabilizar e tem atribuições de aprovação do material. O trabalho da SAC é no sentido de orientar e possibilitar a aceitação desses projetos para autorização de licitações ou início de obras, no caso do RDC, contratação integrada. Acabei assumindo todas as perguntas, eram todas mais relacionadas ao manual. Mariângela, eu acho que com isso a gente encerrou os itens. Obrigado a todos. Bom, agora a gente parte, né, para o encerramento. Eu queria só compartilhar a tela rapidinho, antes de passar a palavra para a Fabiana e para o Cláudio Jorge, só para mostrar, né, o nosso universo de participantes no evento. Eu acho que vale o registro, são dois gráficos somente, bem rapidinho, sem muita fala. 5 minutinhos eu mato isso, né? Então, são alguns dados gerais sobre o evento. E esse foi o nosso universo, né, de participantes, várias prefeituras, várias secretarias de Estado,
empresas de projeto, empresas aeroportuárias. Eu acho que é bem interessante o universo que a gente teve presente, e os com maior participação, claro, SAC, ITA, ANAC, Infraero. Aqui a gente teve Gol Linhas Aéreas com um volume bastante grande, pessoal da Federal de Pernambuco também, né? Esses são os mais, vamos dizer assim, com maior número de participantes. Era só esse a informação, né? Como geral, tivemos 329 inscritos no total, um pico de 201 de manhã e 169 à tarde. Tá? Então, com isso, eu queria passar para a Fabiana e para o Cláudio Jorge. Primeiro a Fabiana, para fazer o encerramento, agradecendo já a presença de todos e a colaboração aí com a SAC em nome do ITA. Na verdade, só a questão de encerramento mesmo. Queria agradecer a participação de todos, parabenizar o ITA pelo evento e colocar a Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura de portas abertas a todos os aqui participantes, para conhecer nosso trabalho, qualquer também trabalho que tenha interesse em desenvolver em conjunto com a Secretaria. Estamos à disposição. Tem o site do Ministério, temos sites também, outros sites com trabalhos disponíveis. Gostaria muito de agradecer e, para mim, é uma honra, um orgulho de ver esse trabalho sendo realizado nessa parceria da Secretaria com o ITA e ver também todos os trabalhos científicos, toda a formação de outros estudantes na área de mestrado, doutorado e os trabalhos sendo publicados, tanto na parte acadêmica e também no setor que nós acompanhamos, essa parte, né, Márcio e o Eduardo, o Antônio, que nós vemos mais um resultado na parte da aviação civil, o emprego dessas soluções que todos os senhores trabalham, o resultado para o setor. Eu queria agradecer muito, para nós é muito importante esse trabalho colaborativo, e com alto nível técnico. Muito obrigada mesmo. Bom, complementando nesse encerramento, antes de declarar encerrado o webinário, eu gostaria só de passar uma imagem, quer dizer, para o nosso aluno da graduação, para o nosso aluno de mestrado, para o nosso aluno de doutorado, para nós professores, ver um trabalho de fim de curso, um TG, uma dissertação, uma tese. O objetivo de fazer tudo isso não é apenas crescer profissionalmente, não é apenas obter um título, né? Mas, de alguma forma, lá dentro da gente tem aquela vontade de estar contribuindo de alguma forma com a sociedade. E o Inova AC tem viabilizado que TGs, que teses, dissertações, a própria atividade do nosso docente, do professor, do pesquisador, dos militares participantes. Quer dizer, além de estar, digamos, fazendo alguma coisa em termos de obter título, se aperfeiçoando, mas está contribuindo com a sociedade. Isso é muito bacana, é um sentimento muito gostoso. E são raras as oportunidades que a gente tem de desfrutar desse sentimento. Então, nesse ponto, eu tenho que agradecer muito a SAC por propiciar a nós, professores, alunos, mestrandos, doutorandos, pós-graduandos, em geral, esse prazer, né, inenarrável, né, de estar contribuindo com o nosso país. Tá legal? E assim eu declaro encerrado o nosso webinário. Muito obrigado. Obrigado a todos. Na próxima semana encaminharemos os certificados e os links com os vídeos também, com as apresentações.